Vamos começar direto com uma reflexão incrivelmente poderosa. O audiovisual brasileiro não nasce apenas da técnica, nasce da dor social. Forte, né? Essa premissa estabelece a base de tudo que a gente vai explorar aqui. A nossa produção em mídia não surge do nada. Ela nasce diretamente das nossas cicatrizes históricas e da nossa memória coletiva. Não é só ligar uma câmera, é literalmente uma necessidade humana visceral de pegar uma realidade que muitas vezes é dura demais e transformar isso numa linguagem que a gente consiga compreender. E é por isso que quando a gente fala do audiovisual brasileiro, nós estamos falando de algo que vai muito, mas muito além do mero entretenimento de domingo à tarde. Ele atua como um instrumento pesadíssimo, político, educacional e filosófico. Basicamente, é a principal lente através da qual a nossa sociedade interpreta a si mesma, seus conflitos e, claro, as suas próprias contradições. Sejam muito bem-vindos a este mergulho na evolução histórica e filosófica do cinema, do teatro e das mídias digitais no Brasil. O nosso objetivo hoje é entender como é que a arte parou de apenas copiar o que vinha do exterior e passou a criar uma identidade própria, forte e inconfundível. O nosso roteiro passa por 6 pontos centrais: a identidade audiovisual brasileira, a estética da fome, o realismo e o colonialismo cultural, a antropofagia no teatro-oficina, o audiovisual na educação e a democratização nas plataformas digitais. Ponto 1. A identidade audiovisual brasileira. Porque antes de acharmos a nossa própria voz, existia um obstáculo imenso no caminho. Por muito tempo, nós tínhamos uma sociedade que consumia avidamente imagens e narrativas importadas. O público ria e chorava com histórias de fora, enquanto lutava imensamente para conseguir enxergar o próprio reflexo na tela. E isso, obviamente, gerou uma dependência cultural profunda, onde aquilo que vinha do exterior era sempre visto como superior ou mais desejável. Ponto 2. A estética da fome. Isso nos leva à reação explosiva da década de 60. Foi exatamente o momento em que o jogo virou. O contraste da época era brutal. Imaginem a cena. De um lado, o modelo de Hollywood focado no espetáculo visual, na romantização e no consumo. Do outro, o cinema novo rompe com isso de forma espetacular. Eles decidiram pegar o chão rachado e a pobreza nua e crua e transformar isso numa linguagem política direta. Não tinha mais espaço para tentar enfeitar a realidade só para agradar aos padrões estrangeiros. O ponto crucial aqui é o conceito da estética da fome, formulado pelo genial Glauber Rocha. Ele defendia que a miséria latino-americana não deveria ser escondida com filtros importados. Ele via essa violência estética como a resposta mais legítima para a violência histórica sofrida pelo nosso povo. A fome deixou de ser apenas a falta de um prato de comida e se tornou a grande metáfora existencial do cinema nacional. Ponto 3. Realismo e colonialismo cultural. Porque a revolução nas telas precisava vir acompanhada de uma revolução mental muito maior. Segundo o pensador Paulo Emílio Salles Gomes, o problema não era só a falta de dinheiro para fazer filmes. A verdadeira autonomia exige a valorização simbólica da nossa cultura. Enquanto a gente continuasse a bater palmas para o cinema estrangeiro e a virar o rosto para as nossas narrativas, essa dependência estrutural ia continuar vivinha da Silva. Sem valorizar quem somos, não há financiamento no mundo que resolva. É aí que o realismo social entra rasgando, conduzido por gigantes como Nelson Pereira dos Santos. Num filme como Vidas Secas, as câmeras documentaram realidades sistêmicas bem cruas: pobreza estrutural, migração forçada, desigualdade brutal e o abandono por parte do Estado. Ao focar nisso, os cineastas conseguiram humanizar populações inteiras que, historicamente, eram tratadas como invisíveis pelo resto do país. Ponto 4. Antropofagia no teatro-oficina. Essa rebelião estética não ficou restrita às salas de cinema. Ela incendiou completamente os palcos também. Sob a liderança do José Celso Martínez Correia, o famoso Teatro Oficina utilizou um conceito fascinante: a antropofagia teatral. Puxando a ideia do modernista Oswald de Andrade, a sacada era literalmente devorar as influências europeias, mastigá-las e cuspi-las de volta como expressões visceralmente nacionais. Eles chutaram a porta daquelas tradições certinhas e criaram experiências sensoriais que eram puro ato político. Ponto 5. O audiovisual na educação. Como é que essa herança gigantesca aterriza na sala de aula dos dias de hoje? Aqui a gente tem um baita cabo de guerra. De um lado, os benefícios cognitivos são enormes. Melhora no desenvolvimento da leitura crítica e na sensibilidade social. Mas do outro lado, nós batemos de frente com obstáculos estruturais massivos. Estamos falando de falta de recursos tecnológicos nas escolas, dificuldades de acesso e até a formação insuficiente de quem está ali para ensinar.
Ou seja, o potencial é fantástico, mas os desafios também são do mesmo tamanho. Ponto 6. Democratização nas plataformas digitais. E como tudo isso sobrevive na nossa nova praça pública. Hoje em dia, os formatos digitais funcionam como uma ponte essencial. Sabe aquele papo super denso e acadêmico sobre cinema novo? Então, ele saiu das universidades e veio parar no fone de ouvido de todo mundo. Podcasts e canais da internet estão pegando a pesquisa pesada e traduzindo para uma linguagem popular e acessível. Isso, sem sombra de dúvida, é a verdadeira democratização do acesso cultural. Resumindo a ópera, a grande lição aqui é que a estética audiovisual brasileira encontrou sua força máxima exatamente na precariedade. Nós temos a capacidade impressionante de transformar a limitação técnica em pura criatividade. Seja lá naquele set de gravação nos anos 60 ou num debate online hoje, a nossa arte e a interpretação crítica da sociedade andam sempre de mãos dadas. E a gente encerra a nossa análise com esta provocação final. O que acontece quando uma sociedade perde a capacidade de contar as próprias histórias? Os pensadores nos alertam que quando isso acontece, passamos a viver os sonhos de outras culturas. A autonomia do nosso audiovisual tem um valor imenso porque é ela que garante que continuemos transformando nossa dor em consciência e as nossas próprias imagens na nossa verdadeira identidade. É um bom pensamento para a gente guardar antes de dar o play na próxima vez, não acham?